E se descansar também fosse parte da tua produtividade? Olá, Mariana Luz aqui falando, sou psicóloga clínica, trabalho com raça, gênero e, claro, saúde mental. Vamos falar sobre descanso. Vou até dar uma acalmada aqui pra gente entrar no mood do descanso. Eu escuto muito na minha clínica que não só é uma questão de tempo, porque obviamente hoje as pessoas trabalham muito mais, mas essa coisa do tempo entra muito na dinâmica de prioridade. Eu percebo que o descanso não é uma prioridade. E aí, gente, eu vou começar esse vídeo falando sobre atletas, para o choque de 0 pessoas. Bom, na vida, na dinâmica dos atletas, que são pessoas extremamente competitivas, produzem em altíssimo nível dentro aí dos esportes que praticam, porque é ali o ganha-pão, né? Eu preciso ganhar medalha, eu preciso ter patrocínio, eu preciso, né, ganhar o primeiro lugar, ou eu preciso ir o mais longe possível que eu conseguir. Então são pessoas que vivem constantemente a disciplina, o foco e uma alta produtividade. Mas adivinha o que faz parte da dinâmica da vida dos atletas? O descanso. O descanso faz parte do trabalho. E isso é uma inspiração pra gente. Porque na nossa vida cotidiana, para nós que não somos atletas, que não temos essa profissão, a gente pega o descanso e coloca ele lá em último. Eu tenho que fazer de um tudo antes de descansar. Então esse vídeo é para dizer para você, o descanso, ele é importantíssimo, não só para a vida, não só para uma produtividade que seja muito realista e saudável, mas ele também pode ser parte dessa produtividade. Talvez se a gente se inspirar um pouco mais nessa vida dos atletas, a gente consegue colocar o descanso como parte dessa dinâmica da gente ter que trabalhar e produzir e fazer e também descansar, porque é extremamente importante. Esses dias eu vi um corte de daquele programa, eu acho que era o Sem Censura, que passa na TV Brasil com a Cissa Guimarães, e tinha uma neurologista falando sobre o sono. E aí ela dizendo que quando a gente dorme mal, principalmente a gente não tem um tipo específico de sono, que é o sono mais profundo, a gente deixa de eliminar toxinas, coisas que são importantes, que são eliminadas durante o sono. Para além da gente produzir hormônios de bem-estar, coisas que a gente já sabe. E isso me chamou muita atenção, porque eu brinco que eu sou a neurótica do sono. Quem me conhece sabe. Para mim, dormir é muito importante. Eu sempre falo com as pessoas o quanto que dormir é importante. Eu trabalho muito, então eu respeito muito a questão a quantidade de horas. Me esforço muito pra isso, obviamente que nem sempre é possível, mas eu me esforço e tô tentando mudar um hábito que eu adquiri de dormir muito tarde, e não é necessariamente porque eu preciso, muitas vezes porque eu fiquei distraída ali, lendo alguma coisa, fazendo alguma coisa, né, assistindo alguma coisa, e aí acabo dormindo muito tarde. Então eu tô sempre prestando atenção, porque o sono é importante. Quando eu vi esse recorte, falei, olha só, sono é importantíssimo. Então a gente deixa de liberar toxinas quando a gente dorme mal. Ou dorme pouco, ou não dorme a quantidade adequada pra gente, que também é uma descoberta. E uma das toxinas que são liberadas durante o sono, eu não vou lembrar o nome, se tiver algum médico, alguma médica, por favor, deixe nos comentários, mas é a toxina, uma das proteínas que causam Alzheimer, porque o Alzheimer é um acúmulo de proteínas que formam placas numa região específica do cérebro, e aí elas são eliminadas durante o sono profundo. Então, olha a importância do sono. E é uma das coisas que a gente deixa de eliminar. Então, eu tô falando de sono, comecei falando de descanso, por que eu fui pro sono? Porque o sono é uma maneira de descansar, porque às vezes a gente quer descansar de forma ativa, né? Igual quando a gente treina, sabe o descanso ativo do treino? Só para, hein? Nada de descanso ativo, descanso é descanso. A gente precisa voltar a aprender o que é o tédio, o que é o ócio. Sabe aquele dia que você tá entediada, que você fica lá, quase olhando pra cima? Sem TV, sem música, sem nada. Só fica ali, você e você. E uma última coisa, às vezes a gente não consegue descansar porque a nossa dificuldade é ficar com a gente. A gente não consegue aturar a gente. Já parou pra pensar nisso? Que a sua dificuldade de descansar pode ser uma fuga pra você não ficar com você. Porque o que acontece quando a gente fica com a gente? A gente começa a refletir sobre
nós, nossa vida, nossa bagagem, nossas escolhas, e aí pode gerar um incômodo gigantesco. Então a gente se cerca de barulho para se proteger dos nossos próprios pensamentos. Se você começou a descansar, a ficar no ócio, no tédio e percebeu o que a gente chama de pensamentos intrusivos, ou seja, esses pensamentos que parece que você não quer pensar, mas eles ficam ali insistentes, incomodando, uma dica, comece a escrever esses pensamentos. Se você faz terapia, leva tudo para terapia, para você entender o que está acontecendo e também para você entender por que talvez você não consiga descansar. Não consegue descansar? Também leva para terapia, porque isso é uma questão de terapia, sem sombra de dúvidas. Não consegue ficar no tédio, no ócio, nada, precisa preencher todo o seu dia, então leva para terapia. Mas se você tem esses pensamentos que ficam ali te invadindo, escreve, conversa com a sua psicóloga, com o seu psicólogo, que você pode se beneficiar, se ajudar muito para entender por que você não está conseguindo ficar na sua própria companhia. Afinal de contas, é uma das melhores coisas a gente aproveitar a nossa própria companhia. Então, o que eu desejo para você é um bom descanso. Se inspire nesse conteúdo e descanse. E claro, antes de descansar, vou deixar algumas ações aqui para você fazer. Gostou do conteúdo? Deixa nos comentários, me fala. Consegue ficar com você? Não consegue ficar com você? O que você achou dessa reflexão? Escreve tudo aí para mim. Depois você pega esse link e compartilha com todo mundo em todos os grupos. Só vai espalhando a palavra, né? Para todo mundo se inspirar e também vir descansar e entender o quanto o descanso é importante. Além disso, claro, eu quero que você pode colocar nos favoritos, pode salvar para assistir mais tarde, não tem problema, mas se inscreva no canal e ativa o sininho para toda vez que eu colocar um vídeo aqui, eu publicar um vídeo, você receber a notificação. Então a gente se vê no próximo conteúdo. Um bom descanso. Tchau, tchau.